Capítulo 19. Nessa noite, Fantasma ensina-me a trepar muito acima do patamar onde estive contarem da última vez. Subimos até ao telhado sobre o grande salão e empoleirámo-nos numa das pesadas traves de madeira. Estão cobertas com um rendilhado de raízes que, em algumas ocasiões, formam gaiolas noutras varandas e noutras ainda parecem cordas de funâmbulo. Por baixo de nós, os preparativos para a coroação decorrem. Toalhas de veludo azul, prata macerada e ouro entrançado são estendidas, cada uma decorada com o brasão da dinastia da Moita Verde, uma árvore com flores, espinhos e raízes. Acreditas que as coisas vão melhorar quando o príncipe Dain se tornar rei altíssimo? Pergunto-lhe. Fantasma esboça-me um sorriso vago e abana tristemente a cabeça. As coisas serão como sempre foram, diz-me, mas mais ainda. Não sei o que aquilo significa, mas é uma resposta suficientemente típica de fada para perceber que é improvável que me diga mais. Penso-me no corpo de Valerian debaixo da minha cama. O povo não apodrece como os mortais. Por vezes os seus corpos cobrem-se com líquenes ou cogumelos. Ouvi histórias sobre campos de batalha transformados em colinas verdejantes. Gostava de voltar a descobrir que se tinha transformado em vegetação seca, mas duvidei que tivesse tal sorte. Não devia estar a pensar no seu cadáver, devia pensar nele. Devia preocupar-me com mais do que ser apanhada. Caminhamos sobre raízes e traves invisíveis, saltando silenciosamente sobre esses enxames de criados de Libra. Viro-me para Fantasma, observando a sua expressão calma e a forma experiente como pousa cada pé. Tento fazer o mesmo. Tento não usar as minhas mãos doridas para mais do que manter o equilíbrio. Parece reparar, mas não questiona. Talvez já saiba o que aconteceu. Espera, diz enquanto nos instalamos sobre uma trave pesada. Esperemos alguma coisa específica? Pergunto. Sei que um mensageiro virá da propriedade de Balaquim disfarçado com a farda da criadagem do Rei Altíssimo. Explica. Devemos matá-lo, antes que entre nos aposentos reais. Fantasma diz aquilo sem qualquer entoação específica. Gostaria de saber há quanto tempo trabalha para Dain. Penso se Dain alguma vez lhe terá pedido que gravasse uma faca na palma da mão, se os terá testado a todos dessa forma, ou se esse seria um teste especial apenas para os mortais. Um mensageiro vai assassinar o príncipe Dain? Pergunto. Não vamos esperar para descobrir, diz. Por baixo de mim, criações de fio de açúcar estão a ser finalizadas com grandes pináculos cristalinos. Maçãs são pintadas com olvido e empilhadas sobre as mesas do banquete em quantidade suficiente para fazer metade da corte perder-se em sonhos. Recordo a boca de cardan manchada de dourado. De certeza que vem nesta direção. Sim, responde, não dizendo mais nada. Por isso esperamos, e eu tento não ficar inquieta à medida que os minutos se tornam horas, movendo-me apenas o suficiente para impedir os músculos de ficarem hirtos. É parte do meu treino. Provavelmente aquilo que Fantasma considera mais essencial a seguir a pés ligeiros. Disse-me uma e outra vez que o mais importante para um assassino e para um ladrão é saber esperar. O mais difícil, segundo ele, é não deixar a mente deambular para outras coisas. Parece-me que tem razão. Ali em cima observo o fluxo dos criados. Os meus pensamentos derivam para a coroação, para a rapariga afogada, para Cardan montado no seu cavalo enquanto eu fugia do solaroco, para o sorriso,
paralisado e moribundo de Valerian. Puxo novamente os pensamentos para o presente. Por baixo de mim move-se uma criatura com uma cauda comprida e sem pelo a arrastar-se pelo chão. Por um momento penso que integrará o pessoal da cozinha. Mas o saco que carrega está demasiado imundo e há algo de errado na sua farda. Não se veste como um dos criados de Balaquim. E também não tem a farda dos criados do palácio. Olho para Fantasma. Ótimo, diz. Dispara agora. Sinto as mãos suadas enquanto puxo o fio da besta em miniatura, procurando imobilizá-lo contra o braço. Cresci numa casa de carnificina. Treinei para isto. A minha principal recordação de infância é de sangue derramado. Já matei naquela noite, e no entanto, por um momento, não sei se conseguirei fazê-lo. Não és uma assassina. Inspiro e atiro o virote. O coice do arco provoca-me um espasmo no braço. A criatura tomba. O movimento de um braço atira ao chão uma pirâmide de maçãs douradas. Espasmo-me contra um emaranhado grosso de raízes, camuflando-me como se me ensinaram. Criados gritam, olhando em redor, tentando encontrar o dono da flecha. A meu lado, Fantasma tem um sorriso no canto da boca. Foi o teu primeiro? Pergunta-me. Quando lhe dirijo um olhar de incompreensão, explica-se. Já tinhas matado alguém antes? Que a morte seja a tua única companhia. Abano a cabeça, não confiando suficientemente em mim para proferir a mentira de forma convincente. Por vezes os mortais vomitam ou choram, diz claramente, agradado por não fazer nenhuma dessas coisas. Não devia envergonhar-te. Sinto-me ótima, digo inspirando profundamente e pondo um novo virote no arco. O que sinto é uma espécie de prontidão nervosa alimentada pela adrenalina. Parece ter ultrapassado algum limite. Antes nunca percebi até onde iria. Naquele momento, parece-me que sei a resposta. Irei até ao fim do caminho. Percorrerei essa distância. Arquei as duas sobrancelhas. És ótima nisto. Certeira e com estômago para a violência. Fico surpreendida. Fantasma não é dado a elogios. Jurei tornar-me pior do que os meus rivais. 2 homicídios numa única noite assinalam uma descida de que deveria orgulhar-me. Madoc não podia estar mais enganado a meu respeito. A maior parte dos filhos da nobreza não tem a paciência necessária, diz, e não está habituada a sujar as mãos. Não sei como responder àquilo, com a maldição de Valerian fresca na minha cabeça. Talvez haja algo errado em mim por ter assistido ao assassinato dos meus pais. Talvez a minha vida deslocada me tenha transformado em algo capaz de fazer coisas deslocadas. Mas outra parte de mim questiona-se se fui criada por Madoc num negócio familiar de carnificina. Sou assim pelo que ele fez aos meus pais ou por ele ser o meu pai? Que as tuas mãos fiquem sempre manchadas de sangue. Fantasma estende a mão para me segurar o pulso e antes de conseguir afastá-lo aponta as meias luas pálidas na base das minhas unhas. Por falar em mãos, pela descoloração dos teus dedos, vejo o que tens feito, a tonalidade azulada. E também consigo cheirá-lo no teu suor. Tens-te envenenado. Engulo em seco. E depois, por não haver motivo para o negar, aceno com a cabeça. Porquê? O que me agrada em Fantasma é perceber que não faz a pergunta para preparar um sermão. Parece apenas curioso. Não sei como explicá-lo. Ser mortal significa que tenho de me esforçar mais. Fantasma estuda uma expressão. Alguém te fez engolir uma bela patranha? Muitos mortais são melhores
do que o povo em muitas coisas. Por que achas que os raptamos? Demora um momento a perceber que fala a sério. Então poderia ser... Não consigo terminar a frase. Funga. Melhor do que eu? Não abuses da sorte. Não era isso que queria dizer, protesto, mas ele limita-se a sorrir. Olho para baixo. O corpo continua lá deitado. Alguns cavaleiros reúnem-se à sua volta. Quando moverem o corpo, também nos moveremos. Preciso apenas de conseguir vencer os meus inimigos. Mais nada. Parece surpreendido. Então tens muitos inimigos? De certeza que me imaginava entre as filhas da nobreza, com as suas mãos macias e saias de veludo. Penso em pequenas crueldades, pequenas ofensas, desrespeitos menores. Não muitos, digo pensando na expressão preguiçosa e odiosa que vi na cara de Cardan, iluminada por um archote no labirinto. Mas bons. Quando os cavaleiros levam finalmente o corpo e deixam de nos procurar, Fantasma volta a conduzir-me entre as raízes. Deslizamos pelos corredores até ele conseguir aproximar-se suficientemente do saco do mensageiro para surripiar os papéis no interior. Mas de perto percebo algo que me gela o sangue. O mensageiro estava disfarçado. A criatura é feminina e, apesar de a cauda ser falsa, o seu nariz longo de pastinaca é totalmente real. É um dos espiões de Madoc. Fantasma enfia a mensagem no casaco e não a desenrola até sairmos da floresta, iluminados apenas pelo luar. Quando a lê, a sua expressão transforma-se numa máscara de pedra. Segura o papel com tanta força que o encarquilha nos seus dedos. Que diz? Pergunto. Vira a folha para mim. Há 6 palavras rabiscadas. Mata o portador desta mensagem. O que significa isto? Pergunto, sentindo-me agoniada. Fantasma abana a cabeça. Significa que Balquim nos preparou uma cilada. Vamos, temos de ir. Puxa-me para as sombras e afastamo-nos juntos. Não digo a Fantasma que pensei que a mensageira trabalhasse para Madoc. Em vez disso, tento desvendar sozinha o enigma, mas não tenho indícios suficientes. Qual a relação entre o assassino de Liriope e a croação? Que tem Madoc que ver com tudo aquilo? A sua espia seria uma agente dupla, trabalhando para Balquim e Madoc ao mesmo tempo? Se assim fosse, significaria isso que roubava informação da minha casa? Alguém está a tentar distrair-nos, diz Fantasma, enquanto preparam a sua armadilha. Mantém-te alerta amanhã. Fantasma não me dá mais ordens declaradas e nem sequer me diz que deixe de ingerir as minhas minúsculas doses de veneno. Não me ordena que faça algo de modo diferente. Leva-me a casa para dormir um sono interrompido logo depois de amanhecer. Quando estamos prestes a despedir-nos, quero parar e submeter-me à sua misericórdia. Fiz uma coisa horrível, quero dizer. Ajuda-me com o cadáver, ajuda-me. Mas todos queremos coisas estúpidas. Isto não significa que as devamos ter. Enterre Valerian perto do estábulo, mas fora da cerca, para que os mais carnívoros dos cavalos de dentes afiados de Madoc não consigam desenterrá-lo para lhe roer os ossos. Não é fácil enterrar um corpo. É especialmente difícil enterrar um corpo sem que a nossa família inteira descubra. Preciso de rebolar Valerian para a minha varanda e atirá-lo para a vegetação rasteira embaixo. Depois, só com uma mão preciso de o puxar para longe da casa. Estou tensa e a transpirar, até que chego a um local favorável coberto de erva orvalhada. Pássaros acabados de acordar chamam-se uns aos outros sob o céu cada vez mais brilhante. Por um momento, tudo o que quero é deitar-me também. Mas mesmo assim, preciso de cavar.
A tarde seguinte é um turbilhão sonolento de maquiagem e penteados, partilhos e colchetes. 3 gordos brincos de ouro adornam uma das orelhas verdes de Madoc, que tem também os dedos cobertos por longas garras de ouro. Oriana parece uma rosa aberta a seu lado, exibindo um imenso colar de esmeraldas por lapidar, suficientemente grande para quase contar como armadura. No meu quarto retiro a ligadura da mão. Parece pior do que estava à espera. Úmida e pegajosa, em vez de coberta por crostas secas. Inchada. Sigo finalmente o conselho de Dain e trago o musgo da cozinha, lavando o ferimento e voltando a ligá-lo com a minha tala de botão improvisada. Não planeava calçar luvas para a coroação, mas não me resta grande escolha. Procurando nas minhas gavetas, encontro um par de seda azul escuro e calço. Imagino Loki a dar-me as mãos naquela noite. Imagino-o a dançar comigo pela colina. Espero conseguir evitar esgarros de dor se ele aplicar pressão na palma da minha mão. Jamais poderei deixá-lo perceber o que aconteceu a Valerian. Por mais que goste de mim, não gostaria de beijar a pessoa que enterrou o seu amigo. Passo pelas minhas irmãs no corredor enquanto corremos em todas as direções, recolhendo coisas dispersas de que precisamos. Viviane vasculha a minha caixa de joias, não tendo encontrado na sua nada que fique minimamente bem com o vestido. Vens mesmo connosco? Observo. Madoc ficará espantado. Pus uma gargantilha para esconder as nódoas negras no pescoço onde os dedos de Valerian se cravaram na minha pele. Quando Vivi se ajoelha para remexer no emaranhado de brincos, temo que olhe para baixo da minha cama e veja alguma mancha de sangue que tenha escapado à minha limpeza. Receio tanto que mal percebo que ela sorri. Gosto de chamar a atenção, diz. Além disso, quero partilhar mexericos com a princesa Rhea e ver o espetáculo da presença de tantos soberanos e cortes de fadas no mesmo local. Mas, acima de tudo, quero conhecer o misterioso pretendente de Tyrene e ver como Madoc reagirá ao seu pedido. Fazes ideia de quem seja? Pergunto, com tudo o que aconteceu quando quase me tinha esquecido dele. Não faço a mínima ideia. Tu fazes? Encontra o que procura. Gotas de labradorite brilhantes que me foram oferecidas por Tyrene no meu 16º aniversário, criadas por um doente latoeiro e pagas com 3 beijos. Em momentos de ócio, dediquei-me a pensar em quem poderia pedir a mão. Penso na forma como Cardan puxou de parte e a fez chorar. Penso no olhar insinuante de Valerian. E na forma como Tyrene me empurrou com demasiada força quando a provoquei com Balquim, mesmo que tivesse quase a certeza de que não era ele. Sinto a cabeça às voltas e quero voltar a deitar-me na cama e fechar os olhos. Por favor, que não seja nenhum deles. Que seja alguém simpático que não conhecemos. Recordo a mim mesmo o que eu ouvi dizer. Acho que gostarias dele. Virando-me para Vivi, estou prestes a começar a fazer uma lista de possibilidades mais seguras, quando Madoc entra no quarto. Segura numa mão uma lâmina fina, numa bainha de prata. Viviane, diz baixando um pouco a cabeça. Podes dar-me um momento a sós com ajuda? Claro, papá, diz com uma ênfase ligeira e venenosa, enquanto sai com os meus brincos. Pigarreia de forma um pouco estranha e estende-me a espada prateada. O guarda-mão e o pomo têm uma forma elegante e sem adornos. A lâmina está gravada com um padrão de trepadeiras quase invisível no centro. Trago-te uma coisa que gostaria que usasses esta noite. Um presente. Acho que faço um ligeiro gemido de espanto. É uma espada, mesmo bonita.
Tens treinado de forma tão diligente que percebi que teria de ser tua. Seu criador chamou-lhe Anoitecer, mas é claro que podes chamar-lhe o que quiseres, ou nada. Me disse que dá sorte a quem a empunha, mas todos dizem isso sobre as espadas, não é? É uma herança de família. Recorda as palavras de Oriana. Está obcecado convosco. Deve ter amado muito a vossa mãe. Então e o Oak? Pergunto. E se ele a quiser? Madoc esboça-me um pequeno sorriso. Querê-la? Sim, respondo, não conseguindo resistir. Quando a puxo da bainha é como se tivesse sido feita para a minha mão. O equilíbrio é perfeito. Sim, claro que a quero. Isso é bom, porque esta espada pertence-te por direito. Foi forjada por mim, pelo teu pai, Justin Duarte. Foi ele quem a criou. Foi ele quem lhe deu o nome. É a tua herança de família. Fico momentaneamente sem fogo. Nunca antes ouvi Madoc proferir o nome do meu pai. Não falamos sobre ele ter sido responsável pelo assassinato dos meus pais. Contornamos o assunto. Não falamos de um tempo em que estávamos vivos, certamente. O meu pai fez isto, digo cautelosamente, para ter a certeza. Meu pai esteve aqui, em Féria? Sim, durante vários anos. Tenho apenas algumas peças tuas. Encontrei duas, uma para ti e uma para a Tarin. Contorce a cara num jogar. Foi aqui que a tua mãe o conheceu. Depois fugiram juntos para o mundo mortal. Forço uma inspiração trêmula, encontrando a coragem para fazer uma pergunta que me ocorreu com frequência, mas que nunca me atrevi a verbalizar. Como eram eles? Encolho-me quando as palavras me saem da boca. Nem sequer sei se quero que me diga. Por vezes quero apenas odiá-la. Se conseguir odiá-la, não será tão mau amá-lo a ele. Mas claro que não deixa de ser minha mãe. A única coisa que posso realmente odiar é ter partido. E isso não é culpa sua, de certeza. Madoc senta-se sobre o banco com pés de cabra à frente do meu tocador e estica a perna ferida. Parece estar prestes a contar-me uma história para adormecer. A tua mãe era inteligente e jovem. Depois de a trazer para a féria, bebeu e dançou durante semanas seguidas. Estava no centro de cada festim. Nem sempre consegui acompanhá-la, pois havia uma guerra no leste, um rei, Ancili, com muito território e nenhum desejo de se ajoelhar perante o rei Altíssimo. Mas percebi a sua felicidade quando estava presente. Tinha uma forma de fazer com que todos à sua volta sentissem que tudo o que era impossível pudesse ser possível. Suponho que o atribuí à sua mortalidade, mas acho que não fui justo. Era outra coisa. Talvez a sua ousadia. Nunca pareceu impelida, nem por qualquer tipo de magia, nem por qualquer outro motivo. Pensei que estivesse irado, mas era óbvio que não. Na verdade, ouvia na sua voz um afeto totalmente inesperado. Sento-me no banco, à frente da minha cama, apertando a minha nova espada de prata como consolo. Teu pai era interessante. Imagino que penses que não sabia nada dele, mas veio muitas vezes à minha casa, à minha velha casa, a que queimaram. Bebemos hidromel no jardim, os três. Adorava espadas, dizia, desde a infância. Quando tinha aproximadamente a tua idade, persuadiu os pais a autorizarem-no a construir a sua primeira forja no quintal. Em vez de ir para a faculdade, encontrou um mestre armeiro para o aceitar como aprendiz. Depois disso, foi apresentado a uma curadora adjunta de um museu. Deixou-o entrar depois do encerramento, permitindo-lhe ver espadas antigas de perto e aperfeiçoar a sua arte. Então ouviu falar sobre os tipos de lâminas que só as fadas conseguiam forjar e veio procurar-nos. Era um mestre armeiro quando veio para aqui e era melhor ainda quando partiu.
mas não conseguiu resistir a gabar-se de ter roubado os nossos segredos e a sua noiva. A história acabou por chegar aos ouvidos de Balaquim, que a partilhou comigo. Se o meu pai tivesse realmente falado com Madoc, deveria ter percebido que não devia gabar-se de o ter roubado. Mas já estive nas ruas do mundo mortal e senti quão longe parecia ser de Elpham. Com o passar dos anos, o seu tempo em Fairy terá parecido um sonho distante. Resta pouco bem em mim, diz Madoc, mas estou em dívida para contigo e jurei fazer por ti o melhor que consigo. Levanto-me, atravessando o quarto, para encostar uma mão enluvada à pele verde pálida da sua cara. Fecho os olhos de gato. Não consigo perdoá-lo, mas também não consigo odiá-lo. Passamos um longo momento assim até ele erguer o olhar, pegar na minha mão sã e beijá-la, pousando os lábios sobre o tecido. Depois de hoje, as coisas serão diferentes. Diz-me, espero-te na carruagem. Deixa-me. Levo as mãos à cabeça. Não consigo concentrar-me, mas quando me levanto, enfio a minha nova espada no cinto, sinto-a fria e sólida nas mãos, pesada como uma promessa.